Agora, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ela está discutindo, né, na consulta pública 45, que debate como esses cortes de geração devem ser compartilhados entre os empreendedores. Recentemente, uma reunião colegiada adiou novamente essa decisão, mesmo havendo um certo tipo de consenso do mercado. Queria entender, na sua avaliação, qual seria a regra mais adequada e se realmente está faltando aí uma decisão do regulador para que realmente organize isso. Robson, primeiro, o curtailment ou corte de geração, como você colocou, é um problema grave do setor. Sim. Não é algo que pode ser solucionado com 2 ou 3 reuniões, né? Então, para que esse problema seja resolvido, precisa haver muita discussão, muita transparência. Em especial, nós precisamos manter para esses investidores que colocaram uma quantidade de capital enorme no Brasil, a gente precisa oferecer previsibilidade. O gerador de energia, o investidor de infraestrutura, ele precisa de previsibilidade. Então, a CP45 ela é extremamente importante e na nossa avaliação, inclusive assisti a entrevista do diretor da ANEEL, Fernando Mosna, quero até fazer um elogio para ele, porque o pedido de vista dele nesse processo da CP45 foi perfeito. Ele fez uma explicação, quem quiser entender sobre esse processo e observar um pouco esses problemas que o gerador renovável pode enfrentar se a CP45 andar como ela estava proposta, eu acho que ele coloca um freio de arrumação ao propor que o período sombra ele seja usado para que a gente possa ter informações suficientes para tomar a decisão futura, porque esse é um assunto monstruoso. Se houver, Robson, uma decisão dura, que seja disruptiva, nós podemos afastar completamente os investidores desse setor no país. Afastar investidores, afastar investimentos é um argumento muito usado, não só por você, por outras empresas, pela Abeólica, né, que é a associação que representa as empresas de energia eólica no Brasil. Recentemente, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, disse que o Brasil não precisa mais desses investimentos, porque já foram feitos investimentos em excesso. Alguns bancos também falaram que foram investimentos excessivos e sem necessidade. Realmente, não seria o momento de pisar no freio, já que há um excesso de capacidade, segundo alguns especialistas dizem? Robson, há um excesso de capacidade de geração em um determinado horário, mas há uma falta de energia e de potência em outro horário. Por esse motivo, inclusive, o governo vem contratando térmicas e vai realizar um leilão de baterias. Então, na minha avaliação, não houve um excesso de contratação de energia limpa e renovável centralizada, que são as grandes usinas. Na geração solar de telhado, realmente houve um excesso. E aí que está o desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio ele precisa ser consertado para que a gente possa ver um setor prosperando, né? Felizmente, o Brasil pode passar por um momento de grande transformação industrial com a eletrificação e a vinda dos data centers. E nós queremos aproveitar essa oportunidade. Nós não podemos ter excesso de energia num horário e falta de energia num outro horário. Nós precisamos ter previsibilidade e energia para esses consumidores a todo momento. Data centers e bateria. A gente vai tratar desses assuntos no próximo bloco, mas antes disso, Giba, eu queria tratar de um assunto muito relevante, a Portaria 140. Para quem não sabe, a Portaria 140 foi um mecanismo, né, que o Ministério de Minas e Energia soltou recentemente, que estabeleceu procedimentos para compensar os geradores de energia que tiveram a geração cortada, e ele estabeleceu um marco temporal de setembro de 2023 a novembro de 2025. E mediante, obviamente, a uma adesão, um termo de compromisso, com a obrigação dos geradores encerrarem as disputas judiciais. Isso. A questão que eu te faço é o seguinte, Giba, a medida, ela oferece uma solução adequada? Bom, primeiro, a Portaria 140 é um procedimento que estava previsto, né, na Lei 15.269, que foi aprovada no final do ano passado e que
e que criou as diretrizes para uma compensação dos cortes de energia do passado, como você bem colocou, né, de novembro de 25 para trás. Na nossa visão, e aí vou dizer aqui como empresário, como CEO, Robson, o termo de compromisso publicado pelo Ministério não é suficiente para atender os anseios do setor. E eu digo por quê? Porque ele está sendo elaborado no âmbito de um problema de cortes de geração que ocorria principalmente por problemas na rede elétrica, ou por falta de linha de transmissão, ou algum problema em alguma subestação que tiravam o parque de operação. Entretanto, nos últimos 3 anos, novamente a geração distribuída, né, houve um crescimento tão grande da geração distribuída que o tipo de energia, o tipo de problema que faz com que o corte ocorra mudou. Então, atualmente, este ano, por exemplo, os cortes de energia estão ocorrendo por um motivo energético, ou seja, falta de consumo para aquela quantidade de energia. Nesse modelo de termo de compromisso, esses custos, eles não são ressarcidos, esses cortes para o gerador. E este ano, para você ter uma ideia, Robson, dando um número aqui para o telespectador, a nossos parques eólicos, nós temos 3 parques eólicos em Pernambuco, tiveram 80% dos seus cortes por conta de motivação energética. Ou seja, como é que nós podemos abrir mão de 80% do ressarcimento dos nossos cortes? Qual que foi o montante de perdas aí? Esse primeiro semestre nós tivemos 10% de cortes de geração, sendo que 8% desses cortes foram por motivação energética. Então, no passado, para o passado, esse termo de compromisso pode até funcionar, mas com certeza ele não funciona para o futuro, por conta da mudança do sistema devido a esse grande crescimento da geração distribuída.